feito graças a um convênio da ASP com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje é respeito às diferenças, questões de gênero. E temos o prazer de ter conosco a professora Nívia Valença Barros. Ela é assistente social, tem mestrado em educação, doutorado em psicologia, pós-doutorado em ciências sociais. Atualmente, a professora Nívia atua como professora da Escola de Serviço Social no programa de Política Social, no mestrado e doutorado. Muito prazer, professora, termos a senhora aqui conosco e vamos começar o nosso trabalho. A nossa primeira questão é, quando falamos de gênero, qual ou quais são os sentidos? Falar em gênero é pensar na igualdade, né? As diferenças são singularidades, mas a gente luta por uma sociedade, estuda e trabalha por uma sociedade mais igualitária e que se respeite as singularidades, aí a gente diz diferença, mas que tenha igualdade para todos, né? Falando de gênero dentro de uma universidade, a gente imagina, né? A gente vai citar exemplo da UF, né? A Universidade Federal Fluminense nunca teve uma reitora. Os cargos de poder político estão há anos, nós não temos, nós já tivemos uma pró-reitora de extensão, de assuntos acadêmicos, mas no mais, nos últimos anos, os cargos são todos masculinos. Isso é um reflexo de gênero na própria universidade. Eu acho que é sempre bom começar a falar pela nossa casa. Então, a nossa casa é assim, uma história do poder ainda branco, quando a gente fala heteronormativo, e na mão dos homens. Esses homens, normalmente, brancos, heterossexuais, né? Então, é assim dentro da universidade. Eu coordeno o programa UF Mulher desde 2010, que a gente começou a trabalhar. E no início, nas discussões de gênero, se associava gênero à mulher, né? E gênero, a gente está falando sobre as diversas singularidades, né? Expressões da sexualidade também. Então, agora, nos últimos anos, nós estamos tentando formar um centro de referência dos estudos de gênero, que vai ser coordenado pela professora Rita, que também é lá da Escola de Serviço Social, mas não é só ela que faz parte, para discutir mais especificamente as questões de gênero. Porque até então, gênero ficava muito pautado na questão da mulher, porque foi o movimento feminista que trouxe essa discussão para o interior da academia, então essa vinculação, né? Professora, as relações humanas precisam aceitar as diferenças. Na prática, o que isso implica? Na prática, que a gente quer uma sociedade mais igualitária, em que a questão racial, nós começamos, aqui a UF, o nosso núcleo, foi um dos primeiros núcleos de direitos humanos do país. Ele foi fundado em 99. Em 99, nós já falávamos sobre a questão racial. A gente tinha um curso e um projeto que era a formação de agentes de defesa da criança e do adolescente. E já em 99 a gente já falava do massacre contra meninos negros, a questão racial. E isso hoje vem à tona de uma forma com a situação do país como está, sabe? Mas essa cultura ainda racista, segregadora das questões de gênero, ele é de longa data na nossa história, né? Aí fala assim, essa agora que estão surgindo? Não. Agora a gente está denunciando mais, né? Saiu a semana passada um trabalho muito interessante de uma professora da UFRJ, que ela fez um dossiê sobre lesbocídio, que é o assassinato de mulheres negras. E aí a gente trabalha também na questão de gênero, a questão das lésbicas, transexuais. O Brasil é o país que mais mata transexual, travestis do mundo. É o maior número de violência LGBT. É um dos maiores números de feminicídio,
Eu fiz um estudo comparativo no meu pós-doutorado Brasil, Portugal, e lá a violência, na Europa a violência doméstica também é muito grande, né? E a gente fala, quando cita, a gente às vezes cita alguns países do Oriente, e as situações no Brasil são de feminicídio. É o país que tem maior número de casamento de crianças, de meninas entre 10 e 11 anos, né? Aí fala, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o casamento. Mas existem outras formas, que não é o casamento legal, e hoje o Brasil desponta no cenário mundial como casamento de meninas precocemente, né? E precocemente é uma questão também complexa, que nossas avós casavam muito cedo, mas por quê? Essa cultura ainda patriarcal está muito presente nas nossas relações. Eu volto de novo à UF, existe um observatório hoje que está sendo formado, que também é coordenado pela professora Rita, que fala do Observatório da Violência dentro da UF. Então, ela está estudando assédio, violência contra a mulher, e a gente ainda nos deparamos com um observatório dentro da própria universidade, que a questão de gênero está muito presente na questão de discriminação racial, assédio sexual, né? Então, nós temos, quando eu falo TAUF, ela não é o principal, mas é um espelho de como está a nossa sociedade, que ainda o patriarcalismo, o patriarcado é muito forte na presença da nossa formação, das nossas posições políticas. Professora, quais as principais problemáticas em relações à questão de gênero? As principais, ainda existe a questão que a gente fala de mercado de trabalho, né? Nós temos hoje, nós trabalhamos muito com a interseccionalidade, que é gênero, raça e classe, né? E aí, se a gente juntar uma mulher negra, se ela for lésbica, se ela for deficiente, isso vai acrescentando algo que já é pesado, né? Se for na questão do homossexual, se ele for pobre e negro, mais discriminação. Então, nas questões de gênero, é muito difícil você falar das questões de gênero sem tratar das questões da interseccionalidade. E eu trabalho com a interseccionalidade, gênero, raça, classe e a questão de geração também, que é um problema sério, né? A gente está falando uma questão tanto da mulher idosa como da menina, são problemas muito sérios para a gente trabalhar com as questões de gênero. Se for pensar na questão da homossexualidade também, um homossexual mais velho, uma lésbica mais velha, um travesti, né? A questão da saúde é muito importante quando a gente vai trabalhar. Nós fizemos um estudo agora de falar da saúde das lésbicas. Poucas pessoas trabalham, não existe material, né? Quando a gente fala em lesbocídio, né, o assassinato de mulheres lésbicas, as pessoas nem sabiam que existiam. A questão racial que perpassa esse problema e a de classe. Na sua prática, o que tem percebido fundamentalmente? Eu acho que é a questão dos direitos humanos, né? O que é o direitos humanos? É o direito de você existir, é o direito que você tem por ser humano, né? Então nós temos os direitos violados o tempo todo, na questão de geração, gênero e a questão racial. E a gente sempre fala, e aí é uma questão muito séria, a gente não pensar que quando eu falo em diferença, eu não estou falando em igualdade. Eu falo no respeito à diferença para garantir a igualdade. Somos todos iguais. Ninguém tem que ser protegido por ser negro, ele tem que ser protegido por ele ser igual a mim. Mas isso não pode ser um discurso para a gente esconder que não existe racismo, né? E aí, quando falam em racismo, é muito porque biologicamente a gente sabe que a raça humana é uma só. Mas socialmente o racismo está presente e está entranhado, né?
na nossa sociedade, na maneira da gente lidar com tudo, com coração e mente. E aí a gente tem a questão afetiva, tem a questão da sexualidade, tem a questão do mercado de trabalho. É muito sério. Há pouco tempo, quando a gente começou a estudar, eu me lembro que em 99, quando comecei a falar, tem até a revista, que é uma revista da Extensão, a revista Mais Humana, que sumiu, mas ela ainda existe virtualmente. Aí a gente falava de direitos humanos como algo que não fosse tão importante. Hoje os direitos humanos está aí, vivo, e que garante a necessidade da gente ter políticas mais eficazes para todos, seres humanos. Né? Ainda há muita discriminação homem e mulher em relação ao trabalho, à educação, a cargos. Eu já citei a Universidade como um exemplo visível disso. Né? Nós temos hoje tantas professoras, tantas acadêmicas, tanta gente produzindo. E as universidades, quantas reitoras tem nas universidades públicas no país inteiro? A gente pode contar. Na Universidade Federal nunca teve. A gente está numa época de eleição, tem várias chapas aí. Quantas mulheres? Nenhuma. E falar as mulheres não representam, não existem mulheres capazes. Aí e mesmo quando colocam, se tem as mulheres no cargo, a gente já sabe para onde que ela vai, para extensão ou para assuntos estudantis. A questão das representações políticas ainda são na mão de homens. Né? É muito sério isso. Aí falar, a mulher não quer isso, a mulher não nos representa. Né? Isso aí a gente problematiza. E se for uma mulher negra, mais difícil. Se for uma mulher lésbica, mais difícil. Nós fizemos, no núcleo de pesquisa, nós fizemos, como tem um grande número de bolsistas, a gente tem negros, tem deficientes, tem travestis, transexuais, mas eu vejo aonde a universidade também se abre como um espelho dessa sociedade para as travestis, transgêneros, transexuais, lésbicas, gays, né? Para a população negra. Né? Eu participei agora de um processo seletivo na universidade para cotas. E aí eu estava lendo, né? E eu fiquei muito entristecida quando eu vi a redação das pessoas dizendo, muitas das pessoas dizendo por que queriam cota. E eu fiquei pensando, realmente é um país de branco. Porque a gente acha, é meu, eu tenho direito, independente de eu ter direito a essa cota ou não. Tá? Então, essa cultura ainda escravocrata que está entranhada, é meu, eu tenho direito a qualquer coisa, é uma situação muito perversa ainda do nosso país. E aí, quando a gente se abre para discutir, né, essa elite, que a elite também, ela vai perpassando na mentalidade, fala assim, mas o pobre também às vezes pensa de forma conservadora. Nós temos que fazer agora um pequeno intervalo e você, telespectador, continue conosco para saber mais a respeito das diferenças, questões de gênero. Estamos iniciando o segundo bloco, entrevistando a professora Nívia Valença Barros sobre o tema Respeito às Diferenças, Questões de Gênero. Continuando a nossa conversa, professora,
vamos a uma das questões bastante interessantes. Quanto à questão do estudo de gênero se coloca em outros países, como é que isso vem sendo estudado historicamente? Como é o programa? Eu fiz o pós-doutorado em estudos de gênero em Portugal em 2015. Né? E eu estou sempre com acesso a Londres, né? E estudando também as questões de gênero. O estudo de gênero, ele hoje é uma realidade na Europa, os Estados Unidos também tem uma grande produção, Canadá, nós temos os estudos de gênero na América Latina como um todo, e nós temos hoje uma grande viés conservadora tentando discutir o que é estudo de gênero. O que incomoda é quando eu discuto de gênero e eu penso em outras possibilidades de inserção e de uma mudança de sociedade mais igualitária. Aí nós temos todo um pensamento conservador. Tem uma coisa que muito me incomoda quando eu escuto falar assim, são as mulheres que educam os homens. Né? Os homens são machistas e são as mulheres que educam eles machistas. Aí eu fico pensando, o que a gente pensa do patriarcado, né? Não é por ser mulher que eu vou ter uma afeição de classe, uma afeição de companheirismo das outras mulheres. E a gente não educa sozinho. Eu tenho uma amiga feminista que o filho dela é muito conservador. Né? E aí o que eu vou culpar essa mulher? A gente não educa sozinha, nós temos uma mídia, e a mídia no Brasil é uma questão muito séria. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, e avançou de um lado, aí a gente vê toda uma relação comercial que vem por trás disso. Então, a gente educa através da escola, a gente educa na nossa sociabilidade e essa formação faz-se tanto na criança, então não é só nossa, porque parece que é uma responsabilidade, não desresponsabiliza as mulheres, mas também não é só nós, porque se fosse assim, a gente estaria... E hoje nós temos grandes mulheres e grandes homens, graças a essas mulheres que, mesmo com o grande índice de violência doméstica, o feminicídio, que é uma questão, ainda conseguiram se comunicar com seus filhos. Né? Aí fala, não educou diferente porque não quis. Não, nós matamos mulheres, nós matamos meninos negros, nós matamos gays, lésbicas, transexuais, travestis. Então é uma sociedade muito autoritária. E o patriarcado, ele se entranha em corações e mentes e é muito difícil. Ele existe nas propagandas, no meio de comunicação, nos contatos cotidianos. Agora, como nós podemos fazer? Nós podemos começar a discutir as questões com as crianças, com os adolescentes. Aí fala, o que é discutir gênero? É quando eu falo em respeito ao outro, em respeito, eu estou falando em gênero. Quando eu falo, vai respeitar uma pessoa independente da sua cor, independente da sua orientação sexual, eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando em gênero. Existem muitas formas de você ter um pensamento conservador e esse pensamento conservador se entranhando. O que acontece dessa discussão, desse conservadorismo nas questões de gênero é só no Brasil? Não. Né? Nós estamos passando por uma mudança mundial, nós estamos pensando, o pensamento neoliberal, ele não está só no Brasil. Né? O que está acontecendo hoje no Brasil está acontecendo em vários outros países. Nós temos um conservadorismo em termos de América Latina, que já é um pensamento conservador que vem de outros países para cá, e isso vai se entranhando e produzindo uma situação homofóbica, um contexto de falta do patriarcado de uma forma muito fascista. Eu acho que não tem nem outro termo para colocar. Então, é só Brasil? Não. E o que acontece com os estudos de gênero? Os estudos de gênero já demonstram, né, esse perigo, né, de você pensar de uma forma mais igualitária, um perigo que o pensamento neoliberal tenta sufocar. Então, eu acho que nós estamos num momento político muito sério. Eu estava falando, né, eu acho que é bom a gente pensar em autores
não só eurocêntrico, mas pensar em autores da África, autores latino-americanos, e estavam falando, um autor, que ele coloca essa questão, que essa mudança de uma era mais humanitária para a consolidação do neoliberalismo. O que isso representa? O que representa o que nós estamos vivendo no Brasil agora? Professora, na Ásia também isso deve ser muito sério, né? Muito sério. Mas a gente às vezes fala da Ásia, para mim o casamento de criança, a gente quando pensa em casamento de criança, a gente cita a Ásia. Mas o Brasil, o primeiro, é o quarto país que mais caça menina. Mas a gente esquece, a gente finge que as macelas, nossa, o que acontece aqui com meninos negros, gente? A gente não podia nem falar de outro país quando a gente assassina meninos negros. Nossos meninos hoje têm 25% a menos meninos negros, né? Aí a gente fala contra o aborto e mata os meninos na adolescência. As meninas, todo dia se mata uma menina. Eu falo muito, a primeira coisa que eu faço na universidade, quando os alunos chegam, é falar de violência no namoro. Não é normal, sabe? E a gente não fala. Você mexer na internet de alguém não é falta de respeito. Antes a gente falava violação, né? Não pode abrir uma carta, abrir um correio eletrônico, abrir uma carta. Alguém te segurar pelo braço, te puxar, é uma violência, a gente vai naturalizando isso. Então nossas jovens, tá? Elas sofrem violência muito cedo. A violência no namoro, eu tô falando de casal héteros, casais LGBTs, é muito grande. E a gente vai passando. E depois a violência doméstica é uma consequência de uma violência no namoro. Então, nós temos situações aqui que a gente se reporta em outros países, mas estão aqui presentes. Aí fala, casamento infantil. É no Nordeste, e a gente também tem isso. Quando não fala que é na Ásia, fala que é no Nordeste. Não, nós ainda trazemos meninas para serem empregadas domésticas, com o nome de que estamos cuidando. Só que nossa filha vai para o palé, a outra vai lavar louça. Sabe? Nós ainda temos casamentos no Rio de Janeiro de meninas precocemente. Então nós temos questões sérias aqui que a gente tem que lidar. Quando fala da universidade, a gente pensa, nós temos até uma política pensando na entrada. Agora, como pensar na permanência desses alunos? Porque a senhora trabalhando aqui na nossa universidade, nós sabemos que a nossa universidade tem crescido muito, né? Em número de alunos, né? Nós praticamente dobramos, né? Então, como essa questão de gênero está sendo tratada por essa universidade que está crescendo tanto, né? Como está enfrentando isso? Eu coordeno o programa UFMulher, que é um programa ligado à PROEX, né? E a PROEX, ela está toda em infraestrutura, mas eu ainda acho que é uma gota d'água numa universidade desse tamanho, né? Porque nós temos uma questão séria que nós chamamos de síndrome do estrangeiro, do aluno que vem de fora. O aluno que vem de fora, ele larga seu lugar, começa a idealizar aquele lugar que deixou e veio para cá. Aqui ele não tem nenhuma infraestrutura, ele se sente muito só, né? E também quando volta para casa, aquela casa já não é mais a casa dele. Então aqui ele tem saudade de lá, quando vai para lá também não fica mais. E aí entra muita depressão, muita tristeza, muita falta de dinheiro. No período, nem sempre podem ir para casa final de semana, não tem dinheiro para alimentação. Nós temos uma bolsa de R$400, mas tem alunos que não têm dinheiro para vir pegar ônibus todo dia. Então, tem situações muito complexas. Fora o apoio psicológico, o apoio afetivo, é muita, né? E muita discriminação. No caso, se essa aluno ou aluna for travesti, transexual, que ainda são uma minorias que conseguem romper, mas que estão aí, né? Hoje nós temos ações como o Prepara-NEM, né? Que são pré-vestibulares, e tem um pré-vestibular próprio para a população travestis e transexuais, que entra na universidade. O que a gente faz com esse aluno?
né? Ele faz sofrer discriminação. Eu acho que nós já tivemos, a UF foi o primeiro, e antes se pensava na questão do nome social, a UF caminhou bem na frente e foi interessante, mas às vezes a gente recebe o nome de um aluno bolsista com um nome legal. Aí a gente fala, cadê? Se a gente discute nome social, tem que vir nome social em tudo. Na hora de votar numa eleição, tá lá o nome legal que ninguém precisava saber. Agora nós temos com a mudança da lei, eu acho que isso muda de cenário. Mas a questão dos banheiros ainda é séria. Travesti e transgênero tem muitos problemas urinários por não poder ou não querer ir no banheiro para não sofrer constrangimento. Como é que isso fica dentro da universidade? Banheiro unissex é a solução? Por que uma pessoa travesti ou transgênero não pode ir no banheiro feminino? Coisa. É uma questão que a gente tem que lidar e tem que discutir de frente. Como lidar com as questões dentro da própria universidade. A universidade deve ser o campo de discussão máxima, a gente debater os assuntos, mas até os debates ainda são colocados em pequeno gueto. Eu discuto gênero, você discute aquilo, e essa interlocução fica muito ainda isoladas. Teve uma professora da engenharia que há anos atrás sempre nos procurava para fazer uma abertura, para falar sobre mulher, que era até uma questão muito interessante, mas foi um professor nesses anos todos. Eu acho que ele se aposentou, saiu, nunca mais nos procuraram, né? Para a gente falar como é que é uma mulher na engenharia naval, né? O que essa mulher está fazendo, como é ser estudante em alguns cursos que são considerados masculinos e como ser homem dentro de alguns cursos que são considerados femininos. Eu tive uma aluna que fez um trabalho agora, como é que é ser homem dentro do serviço social, que também são discriminados, são mal vistos. Porque quando a gente escolhe de gênero, a gente fala masculinidade. Como é ser homem hoje? E como é que é quando você tem homem nos padrões e homem fora dos padrões? Que não precisa ser um homossexual, não estou falando desse homem tá hétero, mas que não tem aqueles padrões do que é ser um homem hétero, que é considerado um pequeno homem dentro dessa sociedade, né? São muitos aspectos de gênero. Gênero não é só mulher, gênero é homem, mulher, gays, lésbicas, transexuais, transgênero, travestis, e as diversas expressões, que são muitas, de gênero, de sexualidade. Eu queria dar um testemunho aqui, que eu tenho uma amiga que ela foi a primeira aluna a se formar em engenharia no Rio de Janeiro, né? Então o problema dela foi sério. Foi sério. Ainda é. Ainda é sério, né? Há quantos anos atrás? Professora, que serviço a nossa UF, né, tem e que serviço a senhora acha que ela poderia ter, né, para sanar esses problemas de gênero na nossa grande universidade? O programa UF Mulher cresceu muito, né? Essa UF Mulher. Então teve necessidade de discutir gênero. Então se pensou e formou um grupo de trabalho para estudo de gênero. Esse grupo de trabalho saiu no Diário Oficial, no boletim de serviço, só que ele nunca se consolidou, porque até hoje não foi assinado a criação desse centro de referência. Então nós poderíamos ser a primeira universidade a ter um centro de referência para discutir, centro de referência UF, para discutir as questões de gênero, e ficou só no grupo de trabalho. Quem sabe agora isso se consolida. Eu acho que é um primeiro passo. O segundo passo é a gente começar a se articular, quem estuda gênero. Uma coisa muito importante aqui são os coletivos, né? Eu acho que o coletivo, hoje, os diversos coletivos na universidade deviam ser incentivados. Porque se hoje tem algo novo que desponta nesse cenário da universidade, são os coletivos que discutem a questão racial, a questão de gênero, os diversos coletivos. Eu acho que seria uma boa maneira administrativa de se lidar com algumas questões, né? Eu vejo coletivos fazendo
muita coisa boa dentro da universidade e ainda de uma forma sem espaços, sem apoio adequado. O nosso programa está chegando ao final. Então, nesses últimos instantes, o que a senhora gostaria de falar para os nossos telespectadores? Que mensagem gostaria de dar? Eu acho que nós estamos num ano muito importante. Nós temos uma eleição para reitor, né? E isso é muito importante para a nossa fita acadêmica. Eu acho que a gente tem que pensar nisso com seriedade. Nós temos um ano eleitoral, né? Eu não faço a campanha mulher, vota em mulher, não. Mulher tem que pensar em que mulher que vai votar. É importante a gente pensar e a gente pensar na responsabilidade de ser sujeito social, sujeito histórico dentro dessa sociedade, o que nós podemos fazer. E uma questão que eu trabalho muito, que eu falo sobre a ética do cotidiano. Como é que eu falo em ética de uma forma geral, mas como é que está a minha ética no cotidiano, como é que está a minha ética nas relações, como é que está eu dentro dos meus micros espaços, para pensar também que a gente começa a transformar esses micros espaços e pensar no macro social também. Eu acho que a gente eu estava muito triste com tudo que está acontecendo no país, mas eu acho que a solução está na gente. Está na gente, está nesses coletivos, está na gente começar a construir uma sociedade diferencial, de não pensar num país que mais mata e que mais morre policial. Pensar, hoje quando falou, morreu mais um policial, pensando assim, cadê a família desse menino, cadê os filhos, como é que ficam tudo? Né? Como é que está a nossa responsabilidade com a violência institucional? Porque quando morre um policial, também é violência institucional. Estamos chegando ao final desse interessante programa sobre respeito às diferenças, questões de gênero. Queremos agradecer à professora Nívia Valença Barros e esteja conosco, telespectador, porque a ASP-UF, junto com a PROEX, está fazendo uma série de programas sobre respeito às diferenças.